Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com nossos irmãos uma breve daquilo que Deus tem. Observa bem no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a chuva seródia no primeiro mês. Louvado seja Deus. O profeta Joel, que profetizou no ano 835 a 726 a.C., foi um profeta da tribo de Judá, conhecido, né? E a mensagem dele centrada foi exatamente sobre o castigo de Deus, através das grandes pragas do gafanhoto. A partir do versículo do capítulo 1, você vai ver: ouvi vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Então Deus mandou uma grande praga de gafanhoto. No versículo 4, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão, e assim em diante. O que nós podemos ver nisso daqui é que depois que Atalha assumiu, Atalha era uma rainha muito perversa, ela assumiu o trono matando muita gente, lutando por essa posição, e então desviou todo o povo, desacreditou todo o povo, matou vários sacerdotes de Deus. Então Deus ele olhou e se indignou, e então mandou o profeta Joel a profetizar para esta nação, bem precisamente para a tribo de Judá, nesse período que eu vos recitei, e descrevendo para que se humilhassem. Você vai ver os versículos posteriores do capítulo 1, que Deus ele pede para que os sacerdotes venham convocar, fazer uma grande reunião, congregar o povo, a toda a nação, para que voltasse para Deus. Observa bem. E isso era um objetivo, senão viria a praga, o castigo de Deus, o grande dia de Deus. Este dia que se trata do castigo qual ocorreu, não é verdade? Então, semelhantemente a um destruidor, exército de gafanhotos, o castigo de Deus pelos pecados será esmagador, terrível e inevitável. Quando ele chegar, não haverá alimentos, água, proteção ou escapatória. É exatamente assim, não é verdade? Geralmente, quando nós temos a tendência de nos desviar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus faz, exatamente quando nós encontramos pessoas complicadas na nossa vida, na nossa frente, que tem um poderio maior do que a gente tem a mania de se desviar do foco da pretensão de Deus e olhar para aquilo que é mais nosso, que é mais eu. Então Deus ele faz a gente novamente olhar através de certas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Aqui foi a fome, aqui foi a peste. Observa que os versículos posteriores, o versículo 10, o campo está isolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. O versículo 12, a vida secou, a figueira murchou, e a romeira também, e as palmeiras. Observa bem que depois ele descreve dizendo assim no versículo: e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Algo muito viável e algo realmente que acontece nos nossos dias de hoje, quando a vontade de Deus ela é posta na nossa vida e nós estamos olhando para outro lado. Mediante, nós não queremos enfrentar circunstâncias, nós não queremos é, fazer aquilo que para Deus dentro de um ambiente que não é favorável, uma igreja que não é favorável, o pastor não aceita a profecia, o pastor ele é o eu da vida, ele é o cara do pedaço. Então isso acontece muitas das vezes, como era Atalha e foi Joás, com as pessoas que imporam o seu poderio ali e tinham que fazer como tinha que ser feito, matando os profetas, criando os altares pagãos, para que assim servisse o povo de Deus. E na igreja hoje acontece isso, não é verdade? Existe aqueles crentes, não é o crente velho, é o velho crente. Aqueles velho crente já de muitos anos de vida que não precisa mais movimentação do Espírito Santo de Deus, simplesmente abre a Bíblia e acha que tem que ser como aquilo que a Bíblia descreve, que é aquilo que ele acha. E isso dá uma confrontação muito grande e muitas vezes as pessoas são barradas exatamente por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, crente. Reflexo dessas circunstâncias, vem a fome, vem a peste, vem o desvio dos familiares, a doença e quantas outras coisas surgem mais. Observa bem que aqui a família foi totalmente assolada pela catástrofe que o qual ocorreu mediante essa desobediência, essas circunstâncias que eles tiraram os olhos de Deus e passaram a fazer suas próprias vontades, a acreditar em outras coisas, a agir como se bem entendesse. Mas Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na vida da sociedade inteira.
da nação inteira, por isso que ele faz Joel profetizar para a nação e olhar para com Deus e buscar novamente a Deus. Você vai ver nos versículos posteriores, porque isso aqui é só uma prévia de uma mensagem de Deus que eu tenho colocado no meu coração. Eu quero vos descrever para ti a bênção de Deus neste dia. Olha só, depois se glorifica. A bênção de Deus sobre a tua vida. Por isso ele diz, ó, regozijai-vos e alegrai-vos, porque eu enviarei a chuva seródia, a chuva seródia e a chuva temporal, tempo certo. Essas duas chuvas são o período início e o período final do período do plantio. Numa sequidão terrível, onde não tinha alimento, onde não tinha como plantar, onde não tinha como colher, os animais morrendo, os filhos pedindo comida e não tem. Não tinha trigo, não tinha nada, e nem alegria mais no coração. Então vem Deus brandando, levantando através do seu profeta, dizendo: olha, alegrai-vos, regozijai-vos, louvado seja o nome de Jesus. Nagai, eu sinto a presença de Deus aqui sobre esta mensagem, sobre esta palavra, uma prévia de um texto poderosamente revelado por Deus. Quer dizer que o grande dia de Deus é hoje sobre a tua vida. O grande dia de Deus é hoje, como foi nos dias dos profetas. O grande dia do Senhor é hoje sobre a tua vida, mas com bênção de Deus, mas com providência de Deus, porque diz: alegrai-vos, ó Israel, você que volta para mim, alegrai-vos, ó Israel, você que olha para mim, alegrai-vos, ó Israel, você que volta o teu coração para mim, se converte a mim, alegrai-vos, porque a chuva temporânea, a chuva seródia, a devim, a primeira chuva vem para o plantio. A primeira chuva vem para molhar a terra para preparo do plantio. E por si, meu irmão, quando esta chuva vem, ela vem uma chuva de bênção, ela vem próspera, ela vem com a benevolência de Deus, ela vem com a alegria de Deus. Este povo tinha muito que regozijar e vos alegrar, porque a chuva estava vendo. Grandes milagres são estes, quando a terra, quando nós dependemos daquilo que é da terra. Eles dependiam da terra para sobreviver, eles dependiam daquilo para sustentar os animais, eles dependiam daquilo para progredir na vida. Louvado seja o nome de Jesus e sua família. Quando nós dependemos disso, de uma porta aberta, dependemos da salvação dos nossos filhos, quando nós precisamos disso tudo. Às vezes teus filhos não acompanham você na igreja, o grande dia de Deus é hoje. Às vezes as portas não se abriram, o grande dia de Deus é hoje. Às vezes, meu amigo, não tem alegria mais na tua vida, porque a tua igreja não te massacrando. Eu quero dizer que o grande dia de Deus é hoje sobre a tua vida, porque esta chuva te alcança, e esta chuva de providência sobre alimento sobre a tua vida. Que Deus venha nos abençoar cada dia e nos erguer sobre a sua grandes mensagens e a vivatória sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, minha irmã, porque uma coisa é certa: Israel desfrutou dos grandes benevolências de Deus depois que a chuva veio. A chuva veio, a primeira chuva vieram, e as segundas chuvas também no ciclo correto, no ciclo certo do seu plantio. Não poderia mudar, porque entre um espaço e outro há um grande período de sol, e este o sol corrói, o sol consome. Já estava seco, ainda com esse período seco, ia destruir tudo de vez. Mas Deus, ele aqui olha para nós dos altos céus, ele olha para contigo e diz: levanta tua cabeça, ergue, enagasse de que Deus vai te usar como profeta. Deus quer te levantar como profeta. Você não pode se curvar a Taia, você não pode se curvar a Boaz. A Joás, você não pode se curvar a homens que não temem mais a Deus, a profetas carnais aí que querem matar os profetas de Deus. Ergue a tua cabeça, profetiza sobre o teu lar, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre o teu emprego, profetiza sobre as portas abertas. Acredita em Deus Todo-Poderoso, porque Ele há de prover sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus, glorifica, levanta a mão, levanta e adora esse Deus Todo-Poderoso.